Chegamos, vamos lá para mais um correspondente médico, Dr. Fernando Gomes, bem-vindo mais uma vez. Muito bom dia, Elisa, e vamos trabalhar? Vamos trabalhar para já e com a participação de quem nos assiste também, seja da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja, vai lá no Twitter, manda sua mensagem, #correspondente médico, que eu posso vê-la, viu? Aqui em tempo real e conseguir compartilhar com o doutor. Mas vamos em frente, nosso primeiro assunto de hoje é sobre um aparelho, bem interessante esse assunto, viu? Criado por pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que serve para analisar a quantidade de coronavírus presente no ar de um determinado lugar. Esse aparelho que já está aparecendo aí para você se chama CoronaTrack ou CoronaTrack. Esse aparelho é parecido com um que já é usado na mineração para monitorar as partículas de poeira. O funcionamento é bem simples. Uma bombinha de ar puxa as partículas até um frasco equipado com filtros que preservam o vírus. Depois, essa amostra passa por um teste de RT-PCR para detectar o quanto há de coronavírus nesse ar, qual é a concentração do vírus. A ideia é fazer a análise do ar em locais com aglomerações, como, por exemplo, dentro de escolas. Esse aparelho é considerado, inclusive, pelos cientistas, de baixo custo, porque cada um custa em média R$200, enquanto aparelhos bem similares e importados custam em média R$4.000. Doutor Fernando Gomes, uma faculdade então que criou um aparelho para detectar o coronavírus. E na prática, bom, veremos como vai ser o estudo mais adiante, mas em teoria e observando, parece uma ideia já bem interessante. A ideia é genial e eu quero um exemplar desse para mim, com certeza. Se você parar para pensar, Elisa, parece muito quando a gente vai para a praia e de repente você tem um mostrador ali que diz para você, olha, a qualidade da água não está muito boa, talvez seja legal você adiar um pouquinho o seu banho de mar, ou então em grandes metrópoles, quando fala da qualidade do ar em que a gente se encontra. Numa situação pandêmica que vivemos, você pode imaginar, né, com variantes diferentes, com alta transmissibilidade, você pode imaginar que se eu consigo, na verdade, além de tomar todas as medidas sabidas para evitar o contágio, mas se eu posso também saber como é que está a qualidade do ar, porque nós hoje em dia temos ciência, né, que a grande parte da transmissão acontece por gotículas que estão em suspensão no ar. Isso seria incrível, porque isso ajuda e muito em combater de uma forma ativa o trânsito de pessoas em lugar onde necessita uma higienização diferente, até que a qualidade do ar naquela região, naquele microambiente, possa ser, então, ali de alguma forma resolvida. Certa vez aqui no quadro a gente falou sobre esse vírus, onde ele estaria mais concentrado, inclusive compartilhamos uma pesquisa dizendo que terminais de ônibus eram os locais onde as pessoas mais poderiam se infectar. Era um ranking e os terminais de ônibus estavam ali em primeiro lugar. Por exemplo, se um aparelho como esse fosse usado no ambiente como terminais de ônibus, ele poderia ter a sensação, uma amostra exata do quanto a Covid-19 está espalhada, né? De quanto o vírus está espalhado ali pelo ar. Sim, e mais importante do que isso até, Elisa, sinalizar a toda a equipe da limpeza que, na verdade, aquele ambiente, de alguma forma, precisa ser higienizado de uma forma diferente e até mesmo que as pessoas parem de transitar ali até a qualidade do ar vir a melhorar. Então, seria uma busca ativa, preventiva, antes mesmo de que pessoas venham a se contaminar, para que a gente consiga reduzir a transmissão do vírus. Então, assim, é uma ideia genial e, sem sombra de dúvida, num momento como esse, principalmente em ambientes fechados, isso faz muito sentido. Sim. Aparelho desenvolvido, então, criado por pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o CoronaTrack, ou CoronaTrack, não sei como o pessoal ainda vai pronunciar isso, mas, ó, muito massa essa ideia. R$200 ele custaria. Próximo assunto. Câncer de mama. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esse tipo de câncer se tornou o mais comum no mundo. Isso no ano passado, em 2020. Cerca de 2.300.000 pessoas foram diagnosticadas com a doença no ano passado em todo o planeta. E agora aparece uma nova possibilidade de tratamento. É um estudo, ainda está no campo das ideias, ainda está no campo do estudo, mas é bem interessante a gente trazer para vocês. Ele está sendo desenvolvido no Reino Unido e vai avaliar os efeitos da aspirina em pessoas que enfrentam uma forma grave desse tumor. Qual é a ideia? É usar o remédio combinado com imunoterapia e verificar os resultados. Já existe, inclusive, um levantamento feito pela Universidade do País de Gales sobre esse assunto, que mostrou que pacientes que tomaram aspirina por outras razões viveram mais tempo com diferentes tipos de cânceres do que aqueles que não tomaram remédio. Doutor Fernando Gomes,
Bom, muita calma nessa hora, né? Temos de analisar isso com cautela, mas estamos falando então de um remédio combinado com um outro tipo de tratamento e que poderá trazer benefício para quem é acometido pelo câncer de mama. Exato. Elisa, quando a gente fala de câncer, a gente fala de células que de alguma forma tiveram uma alteração no seu material genético e se dividem, se multiplicam de uma forma que não é normal. Nem deveria estar acontecendo isso. Quando a gente fala do câncer de mama, isso acontece no tecido mamário. O tratamento prescrito e usualmente realizado envolve a cirurgia com biópsia para análise daquele tecido e enriquecimento com informações importantes a respeito de que tipo de célula que na verdade constitui aquela lesão e a radioterapia. Isso, a região acometida acaba sendo tratada dessa maneira. Do ponto de vista sistêmico, entendendo que pedaços e células tumorais podem migrar para outros órgãos, e aqui a gente está falando do espalhamento da doença e das metástases, na verdade merecem um tratamento diferencial, um tratamento sistêmico. Isso é feito através da quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. Quando a gente fala isso, de alguma forma incitar o sistema imunológico, e aqui cabe a gente falar da imunoterapia como forma de combater essas células que são alteradas. O que esse estudo traz de novo é uma força adicional possível para que a imunoterapia faça efeito. Lembrando que os tipos de cânceres mais agressivos carecem de alguns receptores que naturalmente essas células têm, que são receptores para hormônios, como por exemplo estrógeno, progesterona e fator de crescimento epitelial humano. Então, o que acaba acontecendo é que o ácido acetilsalicílico será investigado como um potencializador do imunoterápico para combater esse tipo de câncer. Doutor Fernando, como a gente está aqui escancarando na tela o nome aspirina e junto ao tema, né, tratamentos câncer de mama, isso não significa que uma pessoa que está tratando um câncer vai à farmácia, me vê um pouquinho de aspirina aí para eu tratar o meu câncer, tratar o meu tumor. Não é exatamente isso que a gente está falando, a gente está falando de um combinado, é isso? Por enquanto, não é isso que a gente está falando. O que está no futuro, a própria ácido acetilsalicílico vai fazer parte de outros esquemas de quimioterápicos associados, imunoterápicos e assim sucessivamente. A gente sabe que, na verdade, esse tipo de medicamento tem um papel muito importante em pacientes que, por exemplo, têm uma predisposição à coagulação aumentada do sangue ou que têm aterosclerose, com risco de ter infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e assim sucessivamente. Agora, aqui a gente está falando do tratamento do câncer de uma forma integrada à imunoterapia. Vamos ao nosso próximo assunto. Você tem dúvidas a respeito deste tema? Mesmo que nós tenhamos mudado de assunto e até acabado o quadro, a gente pode voltar outros dias também com a sua pergunta, viu? Pode mandar para a gente, envolvendo câncer, envolvendo essas novidades e os estudos, ainda no campo dos estudos. Assim que tivermos as respostas, traremos aqui para vocês. Doutor Fernando Gomes, a gente também fica muito atento ao que é postado em rede social, principalmente por meio de pessoas que têm uma relevância na sociedade, né? São bastante significativas dentro das suas histórias ali, do seu sucesso. E aí vimos que o chefe de cozinha Henrique Fogaça postou nas redes sociais um texto para comemorar o tratamento da filha Olivia. A filha dele tem 14 anos e está fazendo um tratamento com um medicamento à base de maconha. Olivia tem um tipo raro de epilepsia. E segundo Fogaça, graças ao uso da substância em óleo chamada de canabidiol, a menina consegue desfrutar de prazeres simples, como, por exemplo, se alimentar pela boca, ficar em pé, coisas com as quais nós estamos habituados, né? Para a gente é muito normal, só que não é para a Olivia. E graças a esse tratamento, segundo o chefe Henrique Fogaça, houve um benefício para a filha. Doutor Fernando Gomes, pode mostrar para a gente, por favor, quais são os benefícios conquistados com esse mesmo tipo de tratamento? Posso. E antes de mais nada, eu queria agradecer aqui o Fogaça por colocar a público tudo isso, que é muito importante para que muitas pessoas possam ter ciência disso e possam ser tratadas. Você sabe que eu participei uma vez de um Amigo Secreto no final do ano de 2019 e ele me tirou no Amigo Secreto e essa gravata aqui foi ele que me deu. Ah, é? Coincidência, Elisa. Então o senhor veio com a gravata e justamente hoje estamos falando de Henrique Fogaça que o presenteou. Isso. Presente duplo, então, a gravata e também a divulgação de um tratamento. Sim, que coisa interessante, né? Muito, muito bom. Bom, vamos lá. O canabidiol, ele vem, na verdade, da planta que a gente conhece como maconha, que o nome científico é cannabis sativa, e tem um papel importante. A gente já sabe disso porque interfere no funcionamento de neurotransmissores e receptores envolvidos no tranquilizar do cérebro. Por isso ele consegue alguns resultados que são interessantes. E aqui a gente não está falando da parte da maconha, porque são várias substâncias que provocam alterações psicoativas, ou seja, alucinações. A gente está falando de outra coisa. Controle da epilepsia,
tratamento da ansiedade, ele pode funcionar como anti-inflamatório, antiasmático, ajudando pessoas que muitas vezes padecem de crises com difícil controle e também tem propriedades antitumorais. Nós sabemos que existem diversos estudos, isso vem desde a década de 70, 80, que vem sendo feitos em relação a isso, e o tratamento da epilepsia acaba sendo um grande desafio, porque os neurônios acabam funcionando de uma forma muitas vezes inadequada, a pessoa pode perder consciência, ter movimentos ou sensações e percepções alteradas e com isso, na verdade, se priva do bom funcionamento da mente. Então, sempre que a gente tem uma possibilidade de fato, controlar as crises e oferecer uma qualidade de vida para o paciente neurológico que tem essa situação, obviamente é motivo de comemorar. Aqui a gente precisa tirar o preconceito e entender que existe um tratamento a partir dessa planta, que é lógico, né? Se ela for utilizada de uma outra maneira, ela pode provocar, na verdade, efeitos alucinógenos e por conta disso, muitas vezes existe o preconceito. Doutor Fernando Gomes, de que maneira ela age em nosso cérebro? O senhor explicou uma vez que nós temos um receptor, como se a gente já tivesse algo no cérebro que já está pronto para receber esse tipo de substância. Na verdade é o seguinte, ela só funciona porque nós já temos receptores para endocannabinoides. O que são endocannabinoides? São substâncias que naturalmente são produzidas no nosso corpo, como chave e fechadura, e já existem ali a fechadura específica para isso. A planta oferece, na verdade, através dos seus extratos, mais chaves relacionadas com esse processo. Então você consegue modular a célula, no caso o neurônio, oferecendo mais dessa substância do que o usual e que você teria naturalmente dentro do seu corpo. E com isso, então, você consegue estabilizar a membrana do neurônio, você consegue de alguma forma controlar aquela atividade elétrica exacerbada que está provocando a crise e tirar o paciente dessa situação clínica desconfortável. A gente sabe, Elisa, que até na verdade existe também uma atuação no sistema imunológico, em células relacionadas com o processo de defesa, mostrando que não é só no cérebro que existem esses receptores e que na verdade é uma grande coincidência e tem também o sentido biológico de toda essa situação. Então, se não houver receptores, a planta, o extrato não vai fazer efeito nenhum, só existe porque biologicamente isso é natural e já faz parte do corpo do ser humano. Se você quiser compartilhar esse assunto com outras pessoas, amigos, parentes, saiba que o nosso quadro Correspondente Médico fica disponível no YouTube. A CNN Brasil tem uma página oficial e lá tem um cantinho escrito só Correspondente Médico. Aí você consegue pegar o episódio de hoje e compartilhar com as pessoas que você quiser, viu? Bom, por falar em pessoas, queremos mostrar pessoas aqui em nosso telão. Temos fotos, vamos ver quem vai aparecer aqui hoje com a hashtag Aquitinha, hashtag Correspondente Médico. Opa, temos uma duplinha aqui de vacinados. A Andrea Croene disse, missão cumprida, segunda dose. E olha só, já tem um comentário aqui embaixo da amiga, dizendo agora sim, em breve a gente vai agitar um churrasco. Os amigos já ficam felizes, né? Imaginando em que momento nós poderemos voltar a viver dessa maneira. Muito bem, próxima foto, Alane Neves. Mais uma foto de casal, não é dia dos namorados hoje, mas a gente está aqui, ó, todo trabalhado no casal, no amor. A Alane disse, aqui temos um casal descabelado, vacinados com 2 doses e esbanjando um grande sorriso por trás dessas máscaras. Obrigada, viu, pela sua participação sempre em todos os episódios deste que foi mais um Correspondente Médico.